Quais são os principais desafios, na sua opinião, para a próxima gestão da FENAM? Bom, a FENAM tem um desafio assim enorme, porque ela, por ser uma entidade sindical, representando aí os 52 sindicatos a ela afiliados, né, devido a esses inúmeros ataques que o movimento médico vem sofrendo, né, através de medidas provisórias, de decretos, a questão dos planos de saúde. Então, o sindicato, ele representando a categoria médica, tem a função de agrupar os médicos nessa luta e buscar reverter essa lógica, né, de colocar o trabalho médico num patamar certo inferior. Temos que resgatar, na verdade, aí toda a nosso prestígio, né, a nossa autoestima, e para isso a FENAM tem nessa nova gestão, né, uma missão de reunir os 52 sindicatos médicos e os que porventura venham a se agregar a ela, né, junto com as outras entidades médicas, e puxar essa bandeira de valorização do trabalho médico, desprecarização do trabalho médico, né, e principalmente a unidade do movimento em torno da nossa profissão. Olha, a FENAM tem grandes desafios porque o movimento médico está sob pressão, né? Na questão do piso salarial, que ainda não foi aprovado, na questão da carreira médica, que ainda está patinando, nas comissões ato médico, que ainda não encontrou a aprovação final, né? A questão do revalida, a manutenção de provas, de exames para que os médicos que se formam no exterior possam exercer no Brasil. Então nós temos muitos desafios e a FENAM precisa acompanhar esses desafios no Congresso Nacional com muita atenção. O outro passo que a gente coloca é a ampliação da influência da FENAM junto ao médico. Os sindicatos estão num processo de fortalecimento e, paulatinamente, a FENAM tem se tornado a voz dos médicos. Ela, legalmente, é o seu órgão de representação e defesa, mas isso hoje está se tornando a cada dia uma realidade mais consistente. Os grandes desafios que eu vejo, até porque eu sou da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Estou terminando o mandato da Comissão Nacional de Residência Médica, os assuntos relacionados à educação médica e a questão da revalidação de diplomas, essa possível medida de abertura do mercado aí para os médicos estrangeiros, né? Sem fazer a prova do revalida, sem fazer a certificação oficial, pelo menos atual. Então, acho que esses dois pontos aí vão ser pontos importantes que a próxima gestão vai ter que ficar alerta para que a população brasileira não seja prejudicada com a entrada de médicos desqualificados para fazer saúde pública no país. Situar mesmo a FENAM enquanto sede em Brasília, né, que teve a mudança, e fazer essa parte administrativa lá em Brasília, e também a integração entre todos os sindicatos e as suas regionais, né? Levar a FENAM mais para a ponta aonde o médico está assistindo. Acho que o desafio maior é esse. Doutor Eduardo, na opinião do senhor, quais são os principais desafios para a próxima gestão da FENAM? Acho que tem algumas questões que são fundamentais. A primeira delas é a questão da regulamentação profissional. É extremamente fundamental, extremamente importante que nós não gastemos os próximos 2 anos para decidir essa questão da regulamentação. A outra questão é a questão da carreira. Nós precisamos criar um instrumento permanente de disponibilização dos médicos a toda a população brasileira. E a carreira que nós estamos propondo, que já tem a medida provisória, que possibilita que o médico possa estar em todos os rincões desse país, é de grande importância. A outra questão é a regulamentação da entrada do profissional médico que se formou fora do país, independente de sua nacionalidade, independente da escola onde tenha formado, para que nós possamos sempre criar instrumento que disponibilize profissionais qualificados para a sua cidade. Nós estamos cobrando a qualificação interna da formação do médico, nós precisamos também cobrar a qualificação daquele que vem formado em outras escolas. Creio que esse arcabouço do processo de trabalho, o processo de reconhecimento da carreira, da profissão, e o processo da disponibilização dos profissionais para a sociedade é o arcabouço que a próxima gestão. E nós não podemos deixar de lado, que não é menos
menos importante, aliás, é de extrema importância, que é a questão da valorização do trabalho. Nós transformarmos em lei a questão do salário mínimo profissional é fundamental para o movimento sindical hoje, principalmente num momento de grande ampliação do processo de precarização de relação de trabalho e de ampliação do processo de exploração do valor do trabalho médico no nosso país. Primeiro vão continuar inúmeras batalhas que já existem, né? A carreira de Estado médico, que ainda é um desafio, né? Para a gente poder fixar o médico nas cidades, né, com difícil acesso, as cidades onde o número de habitantes é pequeno, né? É um grande desafio ainda. Sobre a questão do piso salarial, ainda também é uma coisa que a gente não conseguiu chegar a uma definição. O ato médico ainda é uma constante, certo? E uma discussão que talvez seja e não é de grande importância é sobre as condições de trabalho médico. Cada vez mais a gente está vendo as urgências e emergências piorando. Isso é um desafio. A federação ela tem que dar essa condição de trabalho adequada para o médico, e o médico constantemente trabalhando assim acaba trazendo risco, né, profissional, de levar processo, e um risco para a sociedade, que ela não ter o seu atendimento adequado. Os hoje presentes, né, a FENAM e a nova diretoria darão continuidade a essas lutas que se plasmam nas várias frentes, né? No serviço público, a luta pelo plano de cargos, carreira e vencimentos, a luta pelo fim das terceirizações, das contratações precárias, enfim, a luta pela formalização efetiva da contratação do médico no serviço público com as garantias inerentes a essa forma de contratação. No âmbito das relações no sistema de saúde suplementar, o grande desafio que temos pela frente é a formalização da chamada contratação coletiva de trabalho. É uma bandeira antiga da Federação Nacional dos Médicos e que nós esperamos venha a se concretizar com o estabelecimento de referenciais como as cláusulas de reajustes, os índices de reajustes, uma data básica específica anual para que isso ocorra, o mecanismo que evitem as chamadas glosas, os cortes indevidos, né, da prestação de serviço, e no âmbito da formação médica, a luta pela universalização da residência médica, no âmbito da educação continuada, o estabelecimento de mecanismos de avaliação para que essa formação se dê de maneira adequada e com qualidade, né, de maneira processual, e no âmbito da revalidação dos diplomas médicos, a garantia que os direitos constitucionais, né, da isonomia e da igualdade sejam garantidos a todos os brasileiros. Nós esperamos que não sejam estabelecidos privilégios para que formandos em outros países sejam tratados de maneira distinta da que os mesmos brasileiros formados em outros locais, né? Essa é um espaço, uma questão importante, né, a ser considerada. E, além disso, nós devemos considerar uma outra frente, que é a luta pela implantação do piso salarial da FENAM, tanto no âmbito dos serviços públicos quanto na esfera da iniciativa privada. É uma medida necessária e urgente para que a garantia da qualidade de serviço se efetive. Também na esfera da saúde suplementar, uma outra questão relevante, importante, é o prestigiamento à resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabelece como referencial mínimo e ético a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. Então, esse processo de hierarquização, ou seja, a utilização da classificação da Associação Médica Brasileira como referencial unitário na esfera dos planos de saúde, é muito importante tanto para os médicos quanto para o consumidor. Para o senhor, quais são os principais desafios para a próxima gestão? Olha, eu vejo dois grandes desafios. Eu acho que a gente tem que dividir, separar o setor público. Acho que no setor público nós temos que lutar e garantir
a carreira de Estado para médico, garantir em todos os níveis o acesso ao serviço público por concurso e também garantir o piso FENAM, né? São o mínimo, eu acho que a gente tem que lutar. E na saúde suplementar eu penso que precisamos mudar a relação que existe entre médicos e operadores de plano de saúde. É preciso garantir a contratualização, é preciso que os sindicatos participem dessa contratualização, é preciso que a gente garanta reajuste anual, pelo menos anual, dos honorários médicos e uma melhoria, um reordenamento, vamos dizer assim, dessa relação entre médicos e operadores de plano de saúde. Acho que nessas duas vertentes é que são os grandes desafios da gestão. O movimento médico tem historicamente uma série de lutas e de compromissos com a categoria médica que muitos deles ficam quase que permanentemente dentro das nossas lutas, das nossas bandeiras, né? Então, o principal desafio vai ser o movimento médico continuar unificado, o movimento médico continuar unificado nas suas entidades sindicais, na FENAM, a FENAM, junto com as demais entidades médicas nacionais, conseguirem trabalhar essa grande demanda das reivindicações dos médicos, né, das quais não vou citar, são todas elas já muito bem conhecidas, divulgadas, inclusive vamos aprovar essas bandeiras de lutas e reivindicações no nosso congresso agora, no próximo dia 26, sábado, né, e essas bandeiras serão divulgadas e consolidadas. A gente sempre supera alguma coisa, mas sempre fica um monte ainda de bandeiras que vão sendo galgadas aos poucos. Então, o desafio vai ser sempre congregar os médicos, as entidades, no sentido de garantir que as conquistas pretendidas pelos médicos sejam alcançadas, e isso não só para benefício próprio dos médicos, pois nós reivindicamos exatamente por condições que também são salariais, mas também e especialmente por condições de trabalho, por equipes completas, para que a gente possa atender condignamente, como direito de cidadão, a nossa população toda nos locais de assistência à saúde. Doutor Márcio, na opinião do senhor, quais são os principais desafios para a próxima gestão da FENAM? Olha, como provavelmente nós teremos uma diretoria com pouca renovação, da atual que está terminando em 1º de junho, no meu entendimento, nós temos ainda várias lutas que nós iniciamos em 2011, que a pauta de reivindicação da categoria médica continua a mesma. E essa mudança de gestão, por um lado, é saudável porque traz gás para os novos diretores que estão assumindo. Mas a gente entende que desde o Enem, a pauta de reivindicação da categoria médica já está bem delimitada. E entendemos também que na atual diretoria, vários diretores vão permanecer nas suas funções e dando continuidade a toda a movimentação que foi feita pelas entidades médicas no ano passado e nesse ano também. Nós estamos terminando essa gestão com um bombardeio de ações para desmoralizar, para dificultar, enfim, para prejudicar a profissão médica no Brasil. E a nossa luta vai ser concentrada contra a medida provisória 568/12, contra a credenciamento de médicos sem passar por revalidação de diploma, continuar lutando por uma carreira nacional pública, em defesa da medicina pública de qualidade. Nós vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir os nossos intentos. Eu acho que nós temos 3 grandes desafios. O primeiro deles é combater a medida provisória 568 de 2012, que aumenta a jornada de trabalho dos médicos federais e reduz a remuneração, o salário em 50%. Esse é um desafio importante. O segundo é enfrentar o desejo do governo de liberar a revalidação, quer dizer, tornar a revalidação dos diplomas obtidos no exterior automática. Isso é um grave risco para a categoria e para a sociedade como um todo. Por último, é avançar na luta pela implementação da carreira de Estado para o médico. Nós precisamos garantir a presença de médicos em todo o território nacional, em todos os municípios brasileiros. Isso é um direito de cidadania e nós entendemos que a carreira médica é o caminho
para isso. É um desafio chegar junto ao governo federal e convencê-los de que a carreira médica é alternativa para garantir médicos e assistência médica a toda a população brasileira.